A sua saúde emocional é muito importante e ela tem que ser cuidada antes de adoecer. Você sabe como? Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e também pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde e também para você que se interessa em saber sobre o tema. Hoje a nossa conversa vai ser com duas profissionais da área, a enfermeira Rosimeire Machado e também a psicóloga Aline Domingues. Elas vão falar da saúde mental dos trabalhadores, da importância de se cuidar antes de adoecer e também das formas que você tem para se cuidar no dia a dia. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, a Aline, a Rosimeire, aqui para os íntimos é Rose, né? Muito prazer em tê-la aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. É um privilégio a gente poder estar aqui participando desse momento e trazendo esse momento de reflexão que é muito importante, né? É verdade. Exato. Aline, prazer, as palavras da Rose e as minhas, prazer é meu. Muito obrigada por estar aqui, por ter convidado a gente para poder participar desse momento importante. Vamos compartilhar informações importantes tanto para os trabalhadores da saúde, né, como para a população em geral, porque quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando para todo o planeta, não é verdade? Então, mas para a gente começar, e como o nosso foco são os profissionais da saúde, eu quero dirigir a pergunta para você, Rose. Eu queria que você traçasse um perfil. Quem é esse profissional da saúde? Como que ele trabalha? Qual é a correria dele ocorre do dia a dia? E como ele enfrenta o estresse desse dia a dia atribulado? Eu costumo dizer para os meus alunos que o hospital ele é um mundo à parte. Porque apesar de ser um mundo corporativo, com contabilidade, financeiro, o nosso maior produto é o ser humano. E aí, lidar com as emoções, porque não é uma máquina que eu vou lá e vou consertar algo. É um outro ser humano, é gente cuidando de gente. E nem todo mundo tem a habilidade de cuidar de gente. Fora o físico, porque quando você vai para o colégio estudar a técnica, você estuda como faz um curativo, como faz uma punção venosa, como cuida do doente, mas e aqui? E aqui? E aí é onde a gente encontra as maiores dificuldades. E as pessoas não sabem lidar com isso, porque eles se veem no doente. E como que eu lido com isso? Daqui a alguns anos pode ser eu no lugar do doente? Então, isso é uma grande dificuldade. Então, quem é esse profissional? Ele é um profissional que ele tem que fazer entregas de um mundo corporativo, de uma operação, entretanto, no meio do caminho tem o ser humano. Então, eu acho que é aí que está a dificuldade. Então, é esse profissional que lida o tempo todo com a vida, com a morte. O médico, por exemplo, o cirurgião, é considerado a profissão mais estressante do mundo, porque ele está o tempo todo trabalhando com a morte, né? O inesperado ali. E a enfermagem, que é o maior corpo dentro de um hospital, ela se vê no doente, né, o tempo todo. Eu costumo dizer que a gente, quando fica doente, a gente fica desesperado, porque tanta coisa ruim que às vezes a gente vê que a gente já imagina, vai acontecer comigo também. Exato. Então, é muito complexo. Então, pensando nisso, para você, Aline, como psicóloga, qual que é o peso de tudo isso que a Rose falou para a saúde mental dos trabalhadores na saúde? O trabalhador da saúde, ele adoece muito fácil mentalmente, justamente pela carga horária que ele tem, muitas vezes dentro de um hospital, né? Não só digo dentro de hospital, né? Digo dentro de clínicas. O que eu tô vendo hoje em dia é um aumento muito grande da carga horária, né? Desses funcionários. Por exemplo, os funcionários que são
pessoas jurídicas principalmente, e que eles acabam não tendo um momento de lazer, não tendo um momento de descanso apropriado. Sobrecarga de trabalho, Com né? certeza, uma sobrecarga muito grande, acabam levando o trabalho para casa, então consomem um trabalho praticamente 24 horas por dia. Então, o tempo que ele tem para processar tudo que ele passou durante o dia, ele acaba não tendo, mas é que é extremamente importante, precisa achar um horário nesse tempo, né, que ele precisa se organizar para poder, de fato, conseguir se organizar a saúde mental, a física e tudo mais que ele precisa se organizar. E se não acha, adoece. Exatamente. Não é? Você, Rose, que tem uma vivência dentro de hospital, né, como enfermeira, você vê muito isso, para você é comum, não é? Muito comum. Sou enfermeira, psicanalista e neurocientista. Por que eu estou dizendo isso? Que na neurociência a gente estuda muito uma coisa que é extremamente importante. A mente, ela não entende o que é real do que é imaginário. E esse profissional, às vezes, ele chega numa carga tão estressante que ele vai dormir e ele continua sonhando. E aí a mente não descansa. Ele continua vivendo o que ele... vivendo. Por isso a importância hoje da gente falar desse assunto e dizer que existem várias práticas, várias ferramentas, várias coisas que a gente pode cuidar dessa pessoa para que ela não adoeça, ou se ela perceber que ela está doente, a gente tem como ajudar esse profissional. Vocês sabem que existe uma pesquisa feita pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, que mostra que 81% dos trabalhadores da saúde vivem em estresse extremo. Extremo, já em processo de adoecimento, né? Então, isso é uma coisa muito séria, né, Rose? Muito séria. E as pessoas não percebem isso. E digo mais, a gente fala muito disso na psicanálise, né, que chega muito no consultório, a doença psicossomática. Ele vai somando. Ele chega com uma psoríase, ele chega com uma dor de cabeça que não cessa nunca, com uma dor de estômago, ele vai ao médico e não tem uma explicação para a dor, não tem uma explicação. E aí a gente costuma dizer na livre associação, né, dentro do consultório, que ele, na primeira frase você já percebe que o corpo ele só está respondendo uma coisa que a mente não conseguiu entender ainda. Por isso a importância da gente cada vez mais falar desse assunto, porque, segundo nosso amigo Freud, a cura vem pelo falar. E eles muitas das vezes não falam, ou não tem ninguém, ou se fecham, né? E aí adoecem mais e mais, síndrome de burnout, e aí vai. Burnout, que é um dos mais corriqueiros, até pela sobrecarga de trabalho que a Aline estava falando, né? Que o burnout é o estresse do excesso de trabalho, da dupla jornada, do excesso de demandas dentro de cada plantão. Não é isso, Aline? Exatamente, é um excesso de trabalho, mas pode ser também um excesso de outras coisas que essa pessoa vive dentro de casa, dentro da família, né? Outros fatores também contribuem para o burnout. Sim, sim. Agora, as empresas, vocês acham, a pergunta para as duas, que as empresas, principalmente os estabelecimentos de saúde, estão atentos a essa realidade que é dura, que é difícil e que precisa ser olhada com mais humanidade? Primeiro você, Rose. Olha, eu estou dentro do hospital, né, há mais de 20 anos, eu vejo que é um tabu ainda. Quando alguém entra em crise dentro da área hospitalar, por exemplo, ela é muitas das vezes taxada pelos próprios colegas, né? Ixi, de novo, é mimimi. Então, as pessoas não compreendem, porque na nossa sociedade a gente tem que ser forte o tempo todo, né? A gente não pode estar vulnerável, né? Tem até uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, que ela fala muito da vulnerabilidade. Por que eu não posso ser vulnerável? Sim. E aí a pessoa ela quer ser forte o tempo todo. Até para nossa reflexão, o burnout ele é muito antigo, muito.
a Bíblia, ela traz que 3 personagens muito importantes passaram por isso, que foi Moisés, Davi e Elias. Moisés, ele entrou num cansaço tão extremo que o sogro dele chama ele e fala assim, viu, se você não botar gente para te ajudar aí, você não vai dar conta. Mais ou menos assim, você vai pirar. E aí ele coloca pessoas para trabalhar e começa a tirar o pé um pouquinho e melhora. O mesmo acontece com Davi e com Elias. Então não é de hoje. Só que a gente não se atentava. Hoje a gente dá esse nome, né? E você vê, tão antigo quanto já se falava lá no passado e hoje ainda é um tabu. Eu dizia há pouco tempo para vocês que eu atendi um paciente essa semana que ele falou, ele mesmo, né, dentro de um contexto que ele já conhecia da área da saúde, ele fala assim, agora estou preparado porque agora estou sem preconceito. Né? E olha só que importante, eu acho que as empresas não estão preparadas principalmente na área da saúde. Porque quando você olha para o Google, quando você olha para a Amazon ou outras empresas, e aqui no Brasil mesmo, algumas multinacionais importantes, elas falam, tem salas de descompressão, onde você vai jogar um bilhar, onde você vai jogar um joguinho, onde a pressão não é tão grande. Porque dentro do ambiente hospitalar, que a pressão é pressão o tempo todo que se lida com vida e morte, a gente não tem isso para os nossos colaboradores, no geral. No geral, né? Se a gente pegar os grandes hospitais, inclusive, não tem isso. Né? Um momento de descompressão. Né? Hoje, a maioria dos nossos trabalhadores faz 12 por 36. E 12 por 36 em um e 12 por 36 no outro. Logo, trabalha direto. E que momento descansa? E que momento que é falado disso? Opa, você tem que parar né, um pouquinho. Opa, eu tenho um costume na minha área de trabalho, que eu tenho um auxiliar que ele fica o tempo todo no computador lançando papéis ali no sistema. E eu falo muito para ele, levanta e vai dar uma volta no hospital. Olha pro dia, porque quando eu olho pro sol eu libero dopamina, isso é bom. Dá uma volta, conversa com alguém, vai ao toalete, volta e... Porque senão a pessoa não aguenta, pira. Principalmente os mais jovens, né? E você, Aline, qual a sua visão em relação ao tratamento que as empresas estão dando a esse tema da saúde mental dos seus colaboradores? Eu concordo em gênero, número e grau com a Rose, que a gente tem visto aqui justamente empresas de saúde, elas não olham para isso como deveriam olhar, né? Quando a gente fala principalmente da saúde mental. Então, elas precisam ter esse olhar redobrado, justamente o que a Rose falou, salas de descompressão, né? Outras estratégias para que esse colaborador da saúde, ele tenha saúde mental para poder trabalhar também, poder trabalhar atentamente, com o emocional um pouco mais... de certa forma, né, mais organizado. Então, eles precisam fazer isso também, né? Não é só fazer com que o colaborador, ele faça psicoterapia. Sim. E a rede de apoio dentro do trabalho, né? E a rede de apoio fora, ok, mas a rede de apoio dentro desse ambiente. É isso que eles precisam parar e pensar um pouquinho nesse movimento também. As empresas precisam pensar nisso. Os trabalhadores, quando estão com a sua saúde equilibrada, principalmente a saúde, não, a física também, mas a mental, que é o nosso tema aqui, focando no nosso tema, eles são muito mais produtivos, não são? Muito, muito mais produtivos. Antigamente a gente dizia assim, tá com problema em casa? Deixa lá na porta e venha trabalhar. Eu sou mãe de 3. Ainda tem empresa que fala isso, viu? Eu sou a defensora do contra. Eu sou mãe de 3, uma menina de 13 e um casal de gêmeos de 3 aninhos. Se eu deixo eles doentes em casa e vou trabalhar, como que eu deixo o meu problema na porta? Qualquer ligação no celular eu já vou ficar desesperada. E a gente tem que se atentar muito a isso, principalmente dentro do hospital. Quando acontece algum acidente com material pérfuro cortante, a gente vai investigar isso como educação. E a maioria das vezes são com pessoas mais velhas de trabalho, mais antiga, que tem muita experiência. Entretanto, fala assim, eu estava com problema em casa e foi um momento de bobeira, eu me perfurei. Distraiu. De distração, né? Sim. Então, a gente não tem mais... Hoje, quando a gente conhece uma pessoa, ela se apresenta assim, Aline, psicóloga.
Rose, enfermeira, porque a profissão, ela é a pessoa, né? Então não tem como desvencilhar isso. E esse olhar é muito importante da gente entender o indivíduo como um todo, né? Quando a gente fala que as empresas precisam oferecer mais, eu falo pelo hospital que eu trabalho que recentemente a gente foi privilegiado com Total PES, né? Que é aqueles programas tipo Gympass. E pra gente foi muito bom, porque muitas pessoas não tinham como pagar a academia, por exemplo. E esses tipos de benefícios são muito produtivos. Hoje, muita gente vai para a academia. Hoje, o nosso CID principal no hospital são doenças osteomusculares, né? Então, pega peso. E se eu não vou para uma academia, se eu não exercito o meu corpo, logo a doença vai aparecer mais cedo, né? Então, esses tipos de programas são sensacionais. Hoje todo mundo está no malha se não quiser, né? Porque tem pilates, tem musculação, tem todos os tipos de coisas. Então, são programas como esses que são excelentes. Eu sou uma privilegiada de ser associada ao Sim Saúde e levo minhas crianças direto ao clube, né? E isso é um privilégio, porque eu tô ali, eu não tô falando de trabalho, eu tô com minhas crianças, a gente tá brincando na piscina, fazendo um churrasco. Então isso é importante pra gente, né? Esses pequenos momentos que, se a gente colocar no papel investimento versus o que eu vou gastar se eu ficar doente, não tem nem comparação. Não tem, né? E você, Aline, acha que a empresa ganha com um funcionário saudável? Com certeza, ela só tem a ganhar com um funcionário saudável, né? E como a Rose falou, é um funcionário saudável mentalmente, fisicamente, e o físico ele interfere muito no mental. Pegar até um pouquinho que a Rose falou das doenças psicossomáticas, primeiro elas aparecem no físico, mas elas já estão no mental há um tempo, né? Eles então, já começam a se livrar do absenteísmo, né? Não é verdade? Sim. Muito. E eu vou falar mais um muito, porque acontece muito. Você vê a pessoa dá sempre o mesmo atestado, e aí é o quê? Dor de cabeça, dor nas costas. De repente você traz um programa de qualidade, você começa a investir, e gente, o investimento às vezes é tão bobo nesse colaborador e traz um resultado, porque uma psicoterapia, por exemplo, a gente incentiva as pessoas a se olharem, a se amarem. Sim. Então eu falo para os meus pacientes, primeira coisa, faz exercício físico. Então a gente já vai colocar como meta, nem que for uma caminhada. E aí eu não tem como não falar da neurociência, né? Eu vou liberar ocitocina, que é o hormônio do amor, dopamina, que é o hormônio da motivação. Eu vou 5 horas da manhã para academia. Eu chego no hospital com aquele pique, né? Então o pessoal até fala, meu Deus do céu, né? E é isso, tem que incentivar as pessoas, que a própria natureza ela já traz coisas pra gente que a gente pode fazer e a gente não paga nada. Então, como eu falei, a gente olha pro sol, o sol da manhã, ele libera dopamina, um importantíssimo hormônio da motivação. Eu já vou chegar no trabalho motivada, vou atender meu paciente melhor, né? Então, são tantas coisas que a gente pode fazer de estratégia e que, se a gente tiver o auxílio da instituição, né, um investimento nesse sentido, todo mundo ganha. Eu falo que é um jogo de ganha-ganha. A empresa ganha, o funcionário ganha, o paciente ganha. Ganha, é verdade, é verdade. Tem muitas atividades, como dançar, que você não paga nada, que você pode ligar a televisão, colocar uma música e dançar com seu filho, com seus filhos, com seu marido, sozinha, não é? Porque também é prazeroso, como programas de incentivo como esse que você falou, que libera você para fazer academia na academia que estiver mais próxima de onde você está. Você não precisa ir numa só, né? E como uma boa sala de descanso também ajuda muito, né? Muito, porque principalmente nos hospitais 12x36, você tem ali um horário de almoço. Isso. Então, você tem uma boa sala, você vai dormir, né? Eu falo por mim que já passei por essas salas várias vezes, eu falava assim, meu Deus, se eu roncar, né? Só estou descansando, né? E realmente, quando tem, o pessoal aproveita muito, né? E a gente sabe por estudos científicos que o dormir na hora do almoço, você volta muito mais revigorado, né? Sim, a qualidade do seu trabalho é outro, né? É outro. Mas falamos bastante de prevenção. Agora eu queria voltar
para aqueles 81% que já estão com no limite do estresse e que precisam ser cuidados. Nós não temos muitos estabelecimentos de saúde que ofereçam esse trabalho. E mesmo aqueles que oferecem reclamam de uma baixa procura. Sim. Então vamos falar um pouquinho do preconceito, da quebra do preconceito, como você falou do seu paciente. O profissional da saúde precisa estar mais aberto a esse cuidado terapêutico? Eu penso que a gente precisa de investir nisso no sentido de divulgar. Primeiro, com palestras, né? Para a pessoa entender o que é um tratamento. Quando eu recebo um paciente, eu pergunto, você já passou por esse tipo de terapia? Ou você sabe o que é isso? Para entender o que a pessoa sabe. E 100% das vezes eles não sabem o que é uma terapia. E como eles podem ser auxiliados. Então, o hospital se abrir para ter esse tipo de informação e passar isso, eu acho que é o primeiro ponto. Você não é louco, né? Você é mais um dentro dessa multidão de pessoas que precisam. Aliás, todo mundo precisa de terapia, né, Aline? Eu penso que sim. Todo mundo, né? Eu ia comentar isso. Terapia a gente precisa fazer antes de ficar doente. Prevenção. Porque vai ser preventivo, né? Exato. E então, assim, esses 81% que já estão doentes, eles precisam saber que é normal ficar doente, né? E eu estava comentando com a Aline, eu gosto muito de grupo terapêutico, porque quando você coloca pessoas dentro de uma roda de conversa, ela vai ouvir que o outro também passa pelo que ela passa, né? Outro dia eu estava em casa e fiquei um mês inteiro quase com as crianças de férias. Chegou no último dia que eu falei, gente, eu vou chorar, não aguento mais, né? Criança gritando. Fui conversar com uma colega, amiga, eu tô passando pela mesma coisa. Situação. E aí, quando você ouve do outro, que ele também passa, seu fardo parece que divide o fardo. Nossa, se ele passa, ele também passa. Não sou só eu. Porque às vezes a gente fala, ó céus, ó terra, por que comigo, né? Na verdade, não sou eu. É o universo que está assim. Então, eu sou uma apoiadora das terapias em grupos. Eu acho que funciona muito. E da divulgação, né? Da pessoa saber que ela não está sozinha. Quantas vidas a gente perde porque a pessoa não consegue se abrir. Eu tenho casos próximos de pessoas que pularam da ponte, principalmente homens, porque até um dado interessante, suicídio. O homem, ele não tenta, ele já faz. Então, o que ele procura? Ele procura dar um tiro na cabeça, pular de uma ponte ou se enforcar. A mulher, ela tenta pedir ajuda. Então, quando ela toma um remédio ou corta os pulsos, ela não quer se matar. Ela está pedindo ajuda, né? Então, eu acho que é importante você divulgar que existe ajuda. Né? Fala sobre isso, conversa e para a pessoa perceber que não está sozinha, que existem outras pessoas, né? Isso é muito importante. E você recomenda isso para os estabelecimentos de saúde, para as empresas que tenham um programa, mas crie incentivo, não é, Aline? Incentivo para que o serviço seja utilizado, né? E para esse futuro paciente, né? Ele entender que o ambiente terapêutico é sem julgamento. Exatamente. Nós não podemos julgar, está no código de ética, né? Então, para ele entender que para iniciar a intervenção, existe o vínculo terapêutico primeiro, né? Que se, inclusive, não rolar esse vínculo terapêutico, o próprio psicoterapeuta vai saber conduzir, né, de uma forma que, olha, não tá dando certo, eu acho que vou te encaminhar para outro. Eu acho não, mas geralmente é uma coisa de encaminhamento mesmo. Mas é isso, então, se acaba entender que precisa do vínculo primeiro para depois a intervenção de fato, né? Então, rolou o vínculo, legal, vamos continuar, vamos intervir, né? A gente já começa, às vezes, até numa intervenção, porque a pessoa permite. Mas, muitas vezes, a gente tem que criar um bom laço, né? Como eu falei, o vínculo terapêutico é essencial. Mas é isso. Então, é sem julgamento e o vínculo terapêutico é muito importante. Mas a pessoa precisa tomar o primeiro passo, que é procurar. E isso que a Aline falou é muito importante,
Porque muitos pacientes falam assim, você não vai contar para ninguém, né? Posso confiar, né? E olha só, sigilo. Né? É sigilo, né? Eles falam desse jeito, né? E realmente, às vezes eles podem achar... Principalmente quando você tem um programa dentro da própria empresa. Isso. Eles ficam assim, mas essa pessoa trabalha aqui, né? E uma coisa que eu até estimulo, se você vai criar alguma coisa nesse sentido dentro da empresa, traga de fora. Porque por mais que a pessoa seja idônea, né, ela responde a um código de ética, tudo, sempre vai ter, mas essa pessoa trabalha aqui, será que ela não vai contar para ninguém? Sim. É muito importante. E também, pegando o gancho, quando você fala assim de criar incentivos, realmente incentivo. Por exemplo, eu vou criar um grupo terapêutico. Que momento que a pessoa pode sair do trabalho dela ali, do local de trabalho, do posto de trabalho, e ir nesse grupo? Se eu falo dentro do horário de trabalho, eu tenho que também pensar nisso. Eu vou criar fora do horário de trabalho, a adesão vai ser muito pouca, muito pequena. Eu vou criar no momento de trabalho, passa aqui 12 horas. Isso. Vou criar e vou organizar mecanismo para que ela possa participar. Isso. Porque é muito fácil eu criar um programa e todo momento falar, não dá para liberar o funcionário, não dá para liberar o funcionário, né? Isso é importante também, organizar nesse sentido. 1 hora por semana, eu vou liberar esse funcionário e ele vai para o grupo de terapia ou passar com o terapeuta e aí, né? E aí vai. E você conhece alguma empresa que faz isso? Não. Não. Se eu falar que eu conheço, eu já ouvi vários relatos, mas na saúde... Na saúde, não. Na saúde, me perdoe se alguém estiver ouvindo, né, e tenha na sua empresa, eu não conheço. A gente ouve falar mais de empresas de outros segmentos, de indústria, mas na área da saúde não, que é extremamente importante, né? Eu já trabalhei em clínicas que ofereciam 2 vezes, 3 vezes na semana, vinha um profissional da educação física, fazia massagem, fazia ginástica laboral, que era sensacional. Inclusive nessa clínica também oferecia o tratamento com a Nutri e com a psicóloga. Eu acho que até hoje eles têm esse programa lá que eu achava sensacional, né? Mas que pudesse mesmo oferecer isso, né, mais dentro dos hospitais. Necessário, né? Necessário. Então, o SimSaúde e a federação têm uma parceria com a Faculdade Isis Sofia, né? Para fazer o atendimento. Por causa desta carência foi feita essa parceria para atendimento presencial quando o trabalhador está em Campinas ou próximo da cidade, e online, virtual, para todos. Exato. Para toda a base. Aí pega o estado de São Paulo todo. E vocês estão à frente desse projeto no Isis Sofia, não é? Isso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho desse programa que vocês estão preparando. É uma coisa muito legal falar sobre isso, estar à frente disso, porque sempre foi um desejo do nosso coração. E essa parceria com o sindicato é muito importante para mim, em especial, por ser enfermeira e ver essa necessidade dentro do hospital e poder hoje falar sobre esse projeto, divulgar esse projeto, é muito importante. Então, como funciona, né? As pessoas que fazem parte do sindicato, eles podem ser atendidos por um grupo de profissionais aqui do Isis Sofia, junto com a nossa clínica que nasce agora, o Instituto Isis de Saúde Integrativas. Então, sempre vai ter um profissional ali para atender, com valores sociais, né? Que é outra coisa que, infelizmente, no Brasil a gente tem esse problema. As pessoas não têm condições, né, de pagarem uma terapia no valor que é a terapia, e aí a gente vem com essa parceria exatamente pensando nesse público e trazendo esses valores sociais para o atendimento, né? E esse atendimento, a gente tem várias abordagens, então tem a psicanálise, a psicoterapia, e a Aline pode até falar melhor de todas as abordagens como psicóloga, porque às vezes a pessoa chega para mim como o meu atendimento é essa abordagem psicanalítica, talvez ela não se adapte, aí ela fica com aquilo, ai, não gostei. Mas aí ela vai lá com a Aline, que é outra abordagem, nossa, já gostei. E aí, então essa questão da conexão
né? Para mim a conexão é o mais importante, porque o paciente ele se vê no terapeuta, né? Ele faz como se fosse uma contra-referência, então ele precisa disso. Eu tenho um caso engraçado na família, que minha mãe passava numa psicóloga e uma não gostava da outra, ele não deu match. Aí um dia a psicóloga vira e fala: olha, dona Neuza, olha, entenda, a senhora não pode parar de fazer terapia, mas a senhora vai ter que procurar outra profissional porque a gente não tá dando certo. E minha mãe, tudo bem. Ai, Rose, ela me liberou. Eu falei, não terminou o tratamento ainda não, né? Não estava liberando, a questão da abordagem é muito importante, até se a Aline quiser complementar. Dentro da psicologia nós temos várias abordagens, e dentro da nossa clínica também. Então, nós vamos atender diversas abordagens, é como a Rose falou, né? Então, se não deu certo com uma, ou se não deu certo com aquele psicólogo daquela abordagem, a gente pode mudar. Se a pessoa, inclusive, não se identificou, né, ela pode ser livre para falar, não estou me identificando com essa. O próprio psicólogo também, como eu já falei anteriormente, ele tem que ter esse feeling de saber se o paciente está aderindo ou não à psicoterapia, mas é importante que ele também fale, né, que ele dê esse feedback também. Tá. Normalmente, o atendimento é feito como? É uma vez por semana, por 1 hora, o virtual também funciona da mesma maneira? Exato. Conta um pouquinho de como é esse atendimento, que eu quero que as pessoas saibam que também não é uma coisa trabalhosa como trabalhar, né? Não vai ficar 8 horas no tratamento. Geralmente as sessões são de no máximo 1 hora, uma vez por semana, né? Sempre uma vez por semana. A gente entende que 1 vez por semana é ok, porém tem casos que precisam de mais vezes por semana. Tudo bem. Tá? Então, o online, ele é exatamente igual ao presencial, né? Eu digo até que ele é mais confortável, porque a pessoa tá na casa dela, no momento dela. Só não toma o cafezinho com a gente, Exato. né? Esse é o único. Mas pode estar tomando café na casa também, né? Pode. Eu, como psicóloga, às vezes faço muito isso em terapia online, né? Convido o paciente também para pegar o café, o chá, enfim, o que ele quiser tomar, né? Então, ele é parecido, porém, existe uma questão de precisar de um ambiente sigiloso também, né? Que seja um lugar em que garanta que outras pessoas não estão ouvindo. O fone de ouvido é importante também, né? O presencial a gente garante sigilo, porque nós estamos numa sala sozinhos com o paciente, né? Mas no online é um cuidado redobrado do paciente, mas funciona da mesma forma. E é importante também citar que tem que ter um compromisso por parte do paciente também, né? Com o horário, né? Não desmarcar, não por nós, mas por ele, porque ele tem que entender que ele está assinando um contrato de melhoria para ele mesmo. Porque amanhã ele fala assim, ai, não deu certo, mas aí de 4 vezes no mês ele foi 1, 2, né? Ai, não deu, qualquer coisa desmarca. Então tem que também ter um compromisso do outro lado, de querer melhorar, de querer crescer, de querer evoluir, de se desenvolver. E eu gosto muito de falar isso no começo já da terapia. É o seu momento comigo. Apareceu uma colega em casa, olha, colega, me desculpa, mas esse momento eu tenho que sair, né? Então, porque senão a pessoa fala, qualquer coisa é motivo para não aparecer na terapia aí, né? Fica meio que um ato falho, né? Que às vezes a pessoa não quer ir, aí aparece alguém em casa, então não vou, né? E aí não vai funcionar, então tem que ter um compromisso também, né? Sim, primeiro eu acho que é o compromisso consigo mesmo. Exato. Não é? Eu quero melhorar, eu quero estar bem, eu estou trabalhando para ter uma saúde mental equilibrada. Então, eu vou por isso. Acho que a partir do momento que a gente tem um compromisso com a gente mesmo, fica mais fácil da gente ter compromisso com os profissionais que estão envolvidos no processo, não é verdade? Exatamente. Não é? Eu acho que isso é muito importante. Então, vocês afiançam que o tratamento online do tratamento presencial não diferencia em nada nos resultados. Não, nada. Nada diferente. Até as tecnologias avançaram tanto, porque antigamente só se fazia deitada no divã, né? Deitada no divã, falando com o terapeuta, e não tinha uma outra opção. E aí ficou esse estigma de que se eu fizer online,
o resultado vai ser menor. Não mesmo, né? Só precisa ter uma boa internet, né? Porque o que acontece às vezes que prejudica o online é que corta muito, falha muito, né? Então a gente faz alguns testes antes até, porque se eu não conseguir ouvir o que ele tá falando e ele não conseguir me ouvir, do meu lado aqui eu me garanto, porque é como profissional, né? Então, é muito importante, porque senão você fica toda hora, eu não tô entendendo, desculpa, eu não tô entendendo. Então, Sim. O que é importante é a pessoa ir para um lugar onde a internet funciona. Procura lá na casa, né? Um lugar que funciona, a internet bem. melhor, que funciona. E isso é muito importante, porque senão a gente fica toda hora, oi, não ouvi, oi, repete, né? Então, isso eu acho que atrapalha um pouquinho ali o set ali. Sim. No meu trabalho, eu tive uma amiga que, por um convênio da empresa, ela fazia no horário de almoço dela. E como ela precisava de privacidade, né, para fazer a terapia, ela ia para o carro. Exatamente. Ela ia para o carro, ficava 1 hora lá, almoçava rapidinho e voltava a trabalhar. E funcionava super bem. Tem muita gente que faz isso mesmo, que é o único tempo que tem, né? Sim. Então, funciona e é bem legal. A clínica no Easy vai funcionar todos os dias, de segunda a sexta? Como que vai ser o funcionamento para quem opta por fazer presencial? Sim, a gente está se organizando com novos terapeutas para compor nossa equipe, para poder atender todo o público de segunda a sexta-feira. Até pensamos também outros dias da semana, né? Para poder E legal que o horário vai ser estendido. A ideia é a gente começar às 7 e ir até às 21, 22 horas com a clínica. Ótimo. Porque muita gente não pode vir no horário, né, comercial ali. E o sábado também é uma ideia que que eu acho que já vai entrar com o sábado, né, Aline? Porque tem muita procura. Tem muita procura, né? Muita. E quando vocês estão falando, a gente vai fazer, quando que começa a funcionar a todo vapor? Porque já está funcionando, né? Mas funcionar todos os dias até às 9, sábado... Vocês já têm a previsão de início desse serviço? A gente pensa que mês que vem já. Já no começo de fevereiro. Sim, né? coisa burocrática, mas eu penso que em fevereiro já começa a todo vapor. Parabéns! Que coisa boa! E vão começar os cursos também, que o Easy Sofia vai oferecer também curso de psicologia, de psicoterapia, não vai? Vai. A graduação de enfermagem e psicologia já começa agora provavelmente, a gente só está esperando um detalhe lá do MEC, para começar agora no segundo semestre, né? A gente já vai ter o primeiro vestibular. Temos o curso de psicanálise básica, pós-graduação, que é um diferencial. Aqui na nossa região não tem pós-graduação na psicanálise, e então tem esse também. E os cursos, outros mais que a gente tem, né? Os técnicos, que é o de enfermagem, de farmácia, de estética, né? Que tem uma procura muito interessante. O desenvolvimento de sistemas e vários cursos livres também, né? Primeiros socorros, um curso muito procurado que é o Cuidadores de Pessoas, que é um diferencial que a gente tem aqui, que a gente não colocou cuidador de idoso, cuidador de pessoas. Porque vai desde um recém-nascido, que a mãe precisa de um apoio de um cuidador, até algumas pessoas com necessidades especiais, né? Como a gente vai atender muito na clínica também, o paciente com transtorno do espectro autista, né? Que é a especialidade até da Aline, né? E então a gente tem alguns cursos livres, que principalmente para a formação dos nossos sindicalizados, se eu posso dizer assim, né? Pode. É muito importante, né? Para eles se aprofundarem mais e mais, aí primeiros socorros, curativos, então tem bastante coisa, é só entrar lá no site que já tem até algumas informações. E você falou que é associada ao Sim Saúde, né? Eu sou acho que desde os 18 anos, há muitos anos. É mesmo? Mais de 20. E você acha importante o trabalhador ser associado? Eu acho muito importante você ter um sindicato, um lugar para correr, né? Tem muitos benefícios e as pessoas às vezes não conhecem, né? Como serviço odontológico, jurídico, que eu já conheci todos, né? Fora a parte também de lazer.
adoro as marchinhas de carnaval, levo as crianças lá. Eu acho muito importante, sim. Ah, que ótimo. Agora eu quero que cada uma de vocês mande um recado, uma mensagem para as trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Vamos começar por você, Aline. Ok, então vou até olhar para a câmera. Bom, se você está com problemas na sua vida, tanto pessoal, profissional, procura ajuda, procura porque tem solução. Eu te garanto como psicóloga que tudo pode melhorar. Tá? É só você também ter a dedicação, né? E a gente está aqui para poder te ajudar. Agora você, Rose. É muito importante dizer que tudo é possível e está tudo aqui na mente. A gente pode cocriar o que a gente quiser, o mundo que a gente quiser. E só falta o direcionamento correto. A palavra tem poder, o que eu falo tem poder. E é muito importante a gente discutir sobre isso. Tá tudo aqui. Então procura ajuda, a orientação correta, a mentoria correta, a terapia correta. E o mundo preto e branco pode ficar colorido. Olha que coisa linda. 2 profissionais da saúde que cuidam de outras profissionais, cuidam das colegas. Elas estão deixando dicas valiosas para todos os profissionais da saúde. E eu convido vocês a procurarem o Easy Sofia, procurarem a ligar neste telefone que a gente vai colocar aqui na tela para agendar o seu horário. Não precisa estar doente para começar a se cuidar. É importante que a gente comece a se cuidar antes, para não adoecer, que é o que elas falaram aqui. Mas se precisar, se você tiver alguma necessidade, você sabe a quem recorrer. É um serviço que é oferecido pelo SimSaúde Campinas e pela Federação Paulista da Saúde para todos os associados das entidades. Se você gostou desse programa, não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, clicar lá naquela lanterninha para ficar sabendo de outras novidades e compartilhar esse programa com outras pessoas, com outros colegas, com familiares. Esse programa Vozes da Saúde foi produzido pelo Bruno Nunes e pelo Davi Meirelles, que faz parte dessa equipe maravilhosa. Até a próxima e muito obrigada, meninas. A gente Obrigada. agradece.